Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco. É mais esse devocional, onde nós vamos falar sobre esperar no Senhor. No devocional de ontem, nós falamos a respeito da obra dele. Mencionamos a respeito do quanto é bom permanecer com a nossa fé em Deus e de fazer as escolhas certas nas nossas vidas. Mas ao fazer uma escolha, muitas das vezes a gente precisa esperar com que as promessas do Senhor elas se cumpram nas nossas vidas. Ao fazer uma escolha, às vezes a gente vai precisar esperar para que ela se confirme, se de fato é uma escolha vinda do centro da vontade de Deus ou se realmente é apenas a vontade e o desejo ardente do meu coração. E aí é onde nós colocamos os pés pelas mãos. É quando nós não sabemos esperar. E aí a gente dá aquele jeitinho, né? Jeitinho brasileiro, para tentar dar uma ajuda para Deus, como se Deus precisasse de nossa ajuda para fazer qualquer coisa. Tenho certeza que em algum momento da sua vida você já se viu esperando por algo que parecia demorar mais do que o esperado, na verdade. Como isso afetou a sua fé? Será que você tentou dar aquela ajudinha esperta para Deus? Ou será que você realmente esperou em Deus? E eu não estou falando de cruzar os braços e de ficar de braços cruzados, tipo, Senhor, me dá um emprego e eu vou esperar em Ti. E aí você fica sentado no sofá da sua casa, na sala, assistindo filme. Eu não estou falando disso. Estou falando de esperar, não de cruzar os braços. Quando Deus faz suas promessas, como nós lidamos com a tensão entre a confiança em sua palavra e a impaciência diante a espera? Eita, como que você lida com essa tensão? Ah, quando a palavra de Deus se cumprir na minha vida, quando isso se cumprir, quando a aliança que eu fiz com Deus, a parte dele, ele cumprir, ser assim. Ah, mas eu estou ansioso. Eu espero e eu espero que o Senhor faça logo. E aí, como tem sido essa sua impaciência de esperar? Ou você tem tido paciência para aguardar? Um dos maiores exemplos de paciência ou não, ou de falha para com a paciência, é de Abraão. Você já tomou decisões impulsivas como ele? Ele tinha uma maravilhosa promessa da parte de Deus, mas ele tentou ajudar ao Senhor, na verdade. Quais foram as consequências disso? Você já parou para pensar quais foram as consequências da ajudinha que Abraão quis dar para Deus? Quais foram as consequências da ajudinha que você deu para Deus nas decisões erradas que você tomou? Você toma uma decisão e não sabe esperar. Quais foram as consequências? Analisa. Não precisa nem analisar todas as consequências de não saber esperar, de todas as experiências que você passou na sua vida. Pega só uma e analisa. Qual foi a consequência de você não saber esperar? Será que você ainda está passando pelas consequências da sua impaciência? Como equilibramos essa responsabilidade de tomar decisões com a necessidade de esperar no Senhor? Como que você equilibra isso? Claro que quando a gente espera pela vontade do Senhor, vem as incertezas. Então, como equilibrar isso daí? Por fim,
antes da gente iniciar e fazermos a nossa oração, talvez essa seja a pergunta que você deva se fazer para ter o maior discernimento da palavra do dia de hoje. Quais são as estratégias que você usa para fortalecer a sua fé e a sua paciência durante os momentos em que a visão parece distante? A visão daquilo que você pediu para Deus, da parte de Deus para com a sua aliança, para com você. Quais são as estratégias que você usa para fortalecer a sua fé enquanto você espera pacientemente, ou você não tem estratégia nenhuma, seja o que Deus quiser? Se você não tem estratégia, você não acha que é interessante você elaborar uma hoje para você aprender a esperar e esperar com paciência? Vamos deixar o Espírito Santo tratar com a gente hoje, nesse devocional? Se você puder, curva sua cabeça em reverência à presença do Espírito Santo aqui e vamos orar juntos. Bendito Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento de unidade, por mais esse momento de reflexão, Senhor. Obrigado, sim, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado pelo dom da vida, por estarmos aqui mais uma vez contigo. E obrigado, Pai, porque já sentimos desde já que o Senhor vai tratar a nossa impaciência diante da espera que nós necessitamos da Sua vontade sendo realizada nas nossas vidas. Obrigado, Pai. Que todas as pessoas que estão assistindo esse devocional e aquelas que ainda vão assistir possam entender que há um processo a se cumprir em suas vidas. E esse processo, o Senhor, vencedor de todas as palavras e de todo o momento. Obrigado, Santo Deus. Fala conosco poderosamente nesse devocional de hoje. E que, acima de tudo, Paizinho, seja feita a tua vontade nas nossas vidas. É o que nós oramos e assim já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A nossa leitura hoje, Amém. ela está no livro de Abacuque, capítulo número 2, versículo de número 3. Abacuque 2, 3. Se você puder, abra sua Bíblia e faça a leitura. Caso não consiga, estou compartilhando aqui, como sempre, a leitura na tela. Quem vai fazer a leitura dela é a minha tia Gênia. Então, tia Gênia, você pode ligar o microfone e fazer a leitura para nós. Abacuque 2:3. Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Amém. Tia, acho que a senhora leu a passagem errada. É Abacuque capítulo 2, versículo 3. Mesmo, meu filho. Foi essa a leitura que a senhora fez mesmo? Você está vendo aí? Ela está pequenininha. Então, aqui na minha versão ela está um pouco diferente, pois Abacuque assim, 2, é, Abacuque capítulo 2, versículo versículo 3. 3. Aqui está dizendo assim, Aí eu li pois o 2, eu li o versículo 2. Perdão, versículo é, 3. Porque a versículo 3. visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Amém. Ah, agora sim. Abacuque 2:3. Às vezes, a jornada de fé, ela nos leva por caminhos inesperados, né? Por exemplo, Abraão, um homem chamado por Deus para ser pai de uma grande nação,
Ele passou por desafios extraordinários enquanto aguardava o cumprimento dessa promessa. A história de Abraão, todos nós sabemos bem, alguns mais do que os outros, mas nós sempre ouvimos falar sobre Abraão, sobre a sua história. A história de Abraão ela é marcada por escolhas difíceis, em momentos que ele deve esperar no Senhor, né? Confiando na fidelidade de Deus. Mas também a história de Abraão é marcada por escolhas ruins, pelo simples fato de não saber esperar, ou de não ter esperado da forma que deveria. Talvez faltou fé. Se nós olharmos a história, analisarmos a história de Abraão, nós vemos que de fato não faltou fé até o final da sua jornada. Mas será que ele teria agido com a mesma fé se Deus tivesse dado a sua promessa logo no início da sua jornada e ele não tivesse passado por todo o processo de amadurecimento de sua fé? Será que ele realmente teria subido com seu filho até o monte para sacrificá-lo? Ou será que ele teria relutado? Será que o processo de espera e tudo aquilo que ele passou até chegar ao momento certo, onde Deus prova a sua fé, e ele ali, então, sobe ao monte para sacrificar seu filho? Será que isso teria acontecido se a promessa tivesse sido realizada da parte de Deus logo no início da sua jornada? Ou será que Deus, ele trabalhou o processo na vida de Abraão para que ele tivesse preparado, tivesse com a sua fé madura, estivesse um homem completamente aprovado, um homem experimentado na sua fé, para que de fato ele pudesse então ser um exemplo de fé para nós, como hoje ele é? Será que na condição que você vive hoje, esse período que você está passando de deserto, é para te experimentar, para te dar calo nas mãos, para quando você receber aquilo que é de Deus de fato, você possa realmente receber dele e manter os seus pés na casa dele? Ou será que se ele te der agora, você recebendo, você vai abandoná-lo? Eu separei aqui 4 pontos para a gente analisar um pouquinho. O primeiro é a promessa de Deus. A gente faz uma aliança, nós pedimos a Ele, e então Deus ele nos promete algo. E aí, como que nós devemos agir durante essa aliança, durante a espera? E aí nós vamos fazer a leitura do livro de Hebreus, que também é muito conhecido, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Quem vai fazer a leitura pode ligar seu microfone e fazer. Acho que é minha mãe, eu não lembro agora. Hebreus 11, 6. Bom dia, Pai do Senhor a todos. E a palavra de Deus diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus chamou Abraão para sair da sua terra, né? Todos nós sabemos disso. Deus tem um chamado para sair da sua terra, para abandonar as pessoas, sua parentela, pai, mãe, enfim, abandonar aqueles que
com quem ele morava ali já havia muito tempo. Além disso, prometeu que Abraão, né, Deus promete a Abraão que ele se tornaria pai de uma grande descendência, tão numerosa quanto as estrelas do céu. No entanto, o tempo vai passando, e o tempo vai passando, e o tempo vai passando, e o tempo vai passando. Para Abraão e Sara, então, essa promessa do Senhor, na visão deles, se torna impossível. Sara já é idosa, ele já é idoso. Então, Abraão e a sua esposa, Sara, que ainda não tinha filhos, né, seguem esse caminho. E a espera, muitas das vezes, nos confronta com o desafio de confiar na promessa de Deus, mesmo quando as situações parecem impossíveis. A situação que você está hoje parece ao seu olho impossível? A situação que você está hoje, ela é impossível para você resolver? E eu já me encontrei em situações em que não adiantava nada do que eu fizesse. Nada. É impossível que eu resolva. É como se eu me sentisse um peixe do mar dentro de um aquário. E não importa o quanto eu bata nas paredes do aquário, quanto eu tenha força, eu não consigo sair de dentro desse aquário. É como se eu fosse um passarinho com asas, sabendo voar, sabendo caçar, sabendo onde encontrar alimento, mas preso dentro de uma gaiola. Essa é a sensação que eu, falando de mim, tá? Que eu sentia. A espera. E aí, quantas besteiras e quantas decisões eu, novamente falando por mim, eu tomei na minha vida. Por não saber esperar em Deus. Por não entender a promessa dele na minha vida. Por não saber que sem fé é impossível agradar a Deus. Não dá para agradar a Deus se eu não tiver fé. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Você busca Deus? De verdade? De verdade você o busca? Então mantenha a sua fé. O capítulo 11 de Hebreus ele é lotado de exemplos de fé. É lotado de exemplos de fé. É só você ler aí. Você vai encontrar aí exemplos de fé mencionado pelo escritor do livro de Hebreus. Um atrás do outro. Um atrás do outro. Pela fé, pela fé, pela fé. Leia aí o capítulo 11 para você ver. Então, assim, o tempo vai passando e Abraão e Sara não têm filhos. E aí começa a vir as escolhas, as consequências pelas escolhas erradas. Assim como eu tomei a escolha errada. Tenho certeza que você também fez algumas escolhas erradas na sua vida. Nós fazemos, né? Normal. A nossa impaciência. Olha o que Provérbios, capítulo 16, versículo de número 1, nos menciona, nos fala, nos revela. Provérbios 16, 1. Quem vai fazer a leitura pode ligar o microfone, por favor, e fazer. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Amém. Amém, glória a Deus. As pessoas fazem os planos, mas é de Deus que vem a última palavra, na versão que a Mayerlin leu. Aqui na NVI diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. É da boca do Senhor que vem a resposta.
É dele que vem a palavra da palavra final. Abraão, na sua impaciência, ele toma decisões precipitadas. E aí ele e a sua esposa, Sara, tomam uma decisão inconsequente. E Abraão vai se deitar com a serva dela, Agar, tentando apressar a promessa de Deus. Essa escolha, ela resultou em conflitos que perduram até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Desse relacionamento com Agar, nasce um filho. E esse filho é encaminhado ao deserto. E ele também vira pai de muitas nações. Às vezes as nossas escolhas, sabe, impensáveis, elas podem resultar também em, em, em vitórias de Deus, sabe, assim, a gente acaba tomando decisão que, mesmo sendo errada, Deus olha para nós, é como se eu olhasse para o meu filho e dissesse: filho, você tirou nota baixa no colégio, eu te amo, ainda assim eu quero que você se dê bem. E aí eu coloco o menino no reforço, para que ele se vá bem agora na prova. Ele vai passar um período de, de reforço, não vai passar por um período onde ele vai estudar mais, onde ele vai se dedicar mais, para que a vitória no final venha, para que ele passe de ano, seja aprovado. Então, às vezes, as nossas escolhas impensáveis podem resultar nas vitórias de Deus, mas a sua graça, ela é suficiente para superar as consequências dos nossos erros. Ou não foi por isso que ele mandou Jesus Cristo? Para superar uma péssima escolha que nós fizemos. O homem escolhe pecar. E então Deus envia seu único filho, para quem crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Para consertar o destroço de uma péssima escolha que nós fizemos. Abraão faz uma péssima escolha. Junto, lógico, com a sua esposa. E aí o destroço vem. Porque a última palavra não foi de Deus. Ali a última palavra foi de Abraão, que tentou dar o jeitinho brasileiro para resolver o problema. E aí Deus vai, permitiu que tudo aquilo acontecesse. Afinal de contas, nós temos o livre-arbítrio para escolhermos fazer ali o que nós desejamos fazer. E que muitas das vezes o que nós escolhemos não está no centro da vontade de Deus. Deus ainda assim é fiel à palavra dele. E sendo ele fiel à sua palavra, ele cumpre a promessa na vida de Abraão. Só que no tempo de Deus, no tempo certo, não no tardio, como as pessoas falam, mas no tempo certo, no tempo correto. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, para nós entendermos melhor a respeito desse tempo perfeito de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Quem vai fazer a leitura pode ligar o microfone e fazer para nós, por favor. Amém. A palavra de Deus diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém. Amém. Glória a Deus. Ao longo dos anos, Abraão e Sara vão envelhecendo, né? Mas Deus, ele encontrou
encontrou fidelidade na sua promessa. Deus não se arrependeu. Deus viu a besteira que os dois fizeram e ainda assim cumpriu a sua promessa. E aí, finalmente, quando parecia impossível que uma mulher idosa e um homem idoso, nas condições que viviam, algo que, segundo a lógica humana, é impossível, Sara, então, deu à luz a Isaac. Deus, ele cumpre a sua promessa no mundo. Ele cumpre a sua promessa na vida de Abraão no momento perfeito para que aquilo pudesse acontecer. Demonstrando o seu poder soberano, que não é limitado ao nosso tempo, no nosso entendimento, não é limitado. Os planos de Deus, eles são perfeitos e agradáveis. No momento certo, ele envia o maná, no momento certo ele envia a sombra, no momento certo ele manda a coluna de fogo, no momento certo. Ele deixa e ele faz o seu povo atravessar o Mar Vermelho, faz atravessar o Jordão com os pés secos. E ele ainda diz: pega uma pedrinha do Rio Jordão, 12 pedras do Rio Jordão, para que vocês possam sempre lembrar que vocês atravessaram o Rio Jordão com os pés secos. Uma para cada tribo de Israel. E eles passam o Rio Jordão com os pés completamente secos, para poder herdar a terra que manda leite e mel. É assim que Deus faz. E qual é a nossa parte nisso? Esperar, irmão. Só que existe algo muito distinto entre esperar e não fazer nada. São duas coisas completamente diferentes. Esperar e não fazer nada são totalmente opostas. São coisas opostas, são coisas distintas. Então, a importância de esperar no Senhor, nós podemos ver muito em várias outras partes da Bíblia. É até difícil encontrar uma para poder passar, porque são muitas, e aí separar todas é algo meio complicado. Mas no Salmo 40, no versículo 1, nós entendemos a respeito um pouco mais sobre essa importância na história de Abraão, chamada espera. Então, quem vai fazer a leitura do Salmo 40, versículo 1, pode ligar o microfone e fazer para nós, por favor. Amém. A palavra de Deus diz: depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Amém. Glória a Amém. Deus. Amém. Durante os períodos de espera que nós passamos, nós somos convidados a confiar na sabedoria divina, abandonar a ansiedade e buscar a orientação dele. Deus, ele sempre, sempre cumpre suas promessas. E, claro, com isso, ele espera nos moldar e preparar para que nós possamos receber o que ele tem reservado para nós. Mas para isso você precisa passar pelo processo. Eu preciso passar pelo processo. Nós precisamos passar pelo processo. E a passagem por esse processo requer paciência. Requer paciência. Requer confiança. Requer fé. Eu vou fazer uma última leitura para que a gente possa entender um pouco mais. E essa leitura ela não estava programada para acontecer. Mas Deus ele muda tudo, né? E no Evangelho de João, no capítulo 5,
O versículo 1 ao 9, a palavra de Deus declara assim: Algum tempo depois, Jesus subia a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico e fazia 38 anos. Quando ouviu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tem quem me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus disse: Levante-se, pegue sua cama, sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. 38 anos esperando por uma cura. 38 anos depositando a sua fé e esperança no agir de Deus através da agitação das águas no tanque. 38 anos para ter um encontro com Jesus verdadeiramente. 38 anos esperando. 38 anos se passaram para que ele pudesse dar um passo depois do próximo. 38 anos. E às vezes você pede uma coisa para Deus e não aguenta esperar um dia. Às vezes você pede algo para Deus e não aguenta esperar uma semana. Às vezes você pede algo para Deus agora de manhã e à tarde você já está ansioso. Enquanto que aqui, nesse exemplo, além do exemplo de Salomão, não foi da noite para o dia. Houve um processo. Houve um processo. A história de Abraão, voltando para ela nos lembra que mesmo diante das nossas falhas e escolhas precipitadas, Deus é fiel. Ele é capaz de transformar situações que para nós são impossíveis em manifestações poderosas da sua graça. Quando nós esperamos no Senhor, nós cultivamos a nossa fé, a paciência, a confiança, a esperança. Tudo isso vai sendo moldado. Tudo isso, a fé, a paciência, a confiança, a esperança, tudo isso vai sendo aprimorado. E logo, isso resulta num testemunho do cumprimento da promessa de Deus nas nossas vidas. Que nós possamos aprender como Abraão, não através das escolhas inconsequentes que ele teve, mas em meio a essa esperança de encontrar consolo na certeza de que Deus é soberano e que o plano de Deus ele é sempre bom, perfeito e agradável para as nossas vidas. E ele será realizado, não no momento em que nós queremos, mas no momento propício, que já está escrito pelo próprio Deus. Já tem data, já tem dia e já tem hora para que a promessa dele seja escrita na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Até lá, a nossa parte é ter fé. Se você puder.
Curva a sua cabeça. Vamos orar. Bendito Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento de unidade, por esse momento de comunhão, esse momento de oração, esse momento de fé. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tratou tão grandiosamente conosco ontem e hoje o Senhor nos fala sobre esperarmos, sobre termos fé. Obrigado, Pai. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Cuida de cada um dos irmãos que estão aqui presentes, Pai. Tanto aqueles que estão ao vivo, quanto aqueles que vão assistir no módulo gravado. Cuida de nós, Paizinho. Até a volta do teu Filho Jesus. Provê, Pai, para nós o pão do dia de hoje. Por favor, não deixa nos faltar nada. Livra-nos do homem mau, do laço do passarinheiro. Provê um banquete diante dos nossos inimigos, Senhor. Para que eles vejam que a tua glória é sobre nós. Paizinho eterno, em nome de Jesus, nós te pedimos tudo isso que está sendo apresentado por nós e pelos nossos irmãos. Cuida da saúde daqueles que necessitam, Pai, nesse momento. Muitas pessoas passando por problemas de saúde, por cirurgia, recebendo notícias nada agradáveis sobre o seu estado de saúde. Conforta o coração, Pai, de cada um deles. É o que nós oramos, é o que assim te agradecemos. E que seja feita a tua vontade nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém.